Ou não é esquisito? Tu que é... Vocês, na verdade, são polícia. Não é esquisito que aqui no Brasil tem umas paradas que a gente não pode falar, mas a gente pode mentir aqui pra polícia tranquilão, numa delação premiada? Não é esquisito isso? Você pode, você pode direcionar a polícia e depois falar, não é isso não, é aquilo. A polícia vai liga. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Olha só, não tô falando pra gente criminalizar a mentira, tá bom? Eu tô falando que existem lugares em que mentira deveria ser proibido. Vou te dar um exemplo. Mentir em juízo, tá ligado? Meio, assim, eu acho meio... A testemunha não pode. Então, é um bom exemplo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, desculpa por usar os Estados Unidos como exemplo, mas lá, se você mente sob juramento, você tá fudido, meu irmão. Então, tá ligado? No Brasil, a testemunha tem um compromisso com a verdade. E se ela mentir, ela vai responder. Ou seja... Você foi arrolado num processo criminal como testemunha. Uhum. E você já sofre uma carga do Estado, do nosso ordenamento jurídico, que você tem um compromisso com a verdade. Mas o próprio réu não tem compromisso com a verdade, né? Porque faz parte da ampla defesa dele. Não, daí cala a boca e tal. Tudo bem, mas o que você está alertando... Não, mas eu só posso estar falando uma grande merda, não sei o quê, mas é a minha percepção, entendeu? Eu não sei o que vocês acham. Eu acho razoável. Agora... Se o cara faz uma delação, o Pimentel vai falar assim, inclusive o Lessa quer cancelar a delação. Né? Essa é a mais nova novidade. Ah, é mesmo? O Lessa, há 2 semanas, pediu o cancelamento da delação, né? Não em função, pelo que eu entendi, tá? Na reportagem, não em função dele estar arrependido. Isso. É em função da Polícia Federal e do Ministério Público Federal não terem atendido às... Tá naquela reportagem. Quer mudar ele de a motivação presídio. É que é um acordo, né? Eu fiz minha parte e... Cadê a parte de vocês? E a polícia não fez. Então ele tá falando, então tô retirando tudo porque... Caralho, a gente é fila da Mas puta nessa hora. Pegadinha do malandro, né? Merda. Agora, se ele muda a versão dele, pô... Aí agora, você perguntou pra mim, tu acredita que é verdade? Então fudeu, né? Pois é. Agora tem uma questão. Tem um depoimento do Lessa ADH do Rio de Janeiro de 4 horas que não tem nada a ver com a delação. Então, por que acreditar que o depoimento dele DH de 4 horas, todo filmado, ele não está nos autos, tá? Está apartado. Como acreditar que o que ele disse na DH? Não vi. Eu não vi. Tá bom. Eu não tenho acesso a nada, eu fujo de tudo que possa ser sigiloso. Falando sério. Tá bom. Eu tô falando sério. Eu acredito, pô. Eu converso. Eu acredito. Igor, eu converso muito com o investigador. Muito com o investigador, porque tanto é que o meu drama pessoal hoje é que muitos desses investigadores hoje que estão sendo colocados em xeque pela Polícia Federal, eles diziam para mim que o Brasil era o mandante, pô, sabe? Por esse motivo que é tão complicado para mim. E eu dizia isso pro Glauber, puxa, Glauber, lá na DH tinha uma linha siciliano, tinha uma linha Bolsonaro, tinha uma linha crime de ódio e tinha uma linha Brasão. Sabe? E todas elas eram investigadas. Não pode desprezar nada. A linha siciliano, que foi a linha que confundiu a investigação durante 1 ano e tal, foi levada por 3 delegados federais, que agiram de forma ingênua, tá? Não foi criminosa. Uma advogada levou o tal do Ferreirinha na Polícia Federal, e o Ferreirinha disse que tinha sido o Curicica, né, por ordem do siciliano, né? Essa informação causou uma confusão no inquérito e o próprio Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública do Temer, bancava isso em entrevista. Ele dizia, o crime já está quase solucionado, né? Então, camarada, as pessoas devem ter hoje a humildade de lembrar de que a ADH é esquisita, é corrupta, é confusa, mas que lá atrás teve confusão da Polícia Federal também, sabe? Que não era responsável pelo inquérito. Isso que eu ia mas falar. Mas teve... Esses 3 delegados aí, um deles, inclusive, é deputado federal, né? É mesmo, cara? Não sabe? Não sabia. Então não vou falar. Eu não sabia. Eu não sabia, cara. Eu não sabia mesmo, juro por Deus. Uma coisa é você levar uma linha investigativa para a Polícia Civil, concorda? Outra coisa é a Polícia Civil abraçar. Tá. Então, isso não isenta a Polícia Civil dela ter caminhado por lado errado. Por um caminho errado. Certo. Né? Mas calma aí, só para tu lembrar. Editoriais de jornais do Rio de Janeiro, tá? Compraram essa linha também, né? E o siciliano vereador quase foi preso por causa disso, né? Hoje as pessoas davam como 99%, foi o siciliano, né? Assim como tinha um pessoal da esquerda que dizia,
foi o clã Bolsonaro, né? Isso. Então tinha tudo essa... E tinha uma linha que eu desprezava desde o início. Se o cara viesse falar isso comigo, me dava raiva. Que o Lessa era um lobo solitário e fez isso como crime de ódio, né? Porque o Lessa consultava coisas estranhas no Google. Morte a Dilma, morte não sei quem. Esse cara é um maluco psicopata que odeia a esquerda, é nazista e tal. Mas nem isso pode ser desprezado. Mas quando falavam isso pra mim, eu falei, cara, o Lessa não acordou de manhã, vamos matar Marielle por nada, sabe? Eu achava isso um pouco ridículo, mas não era desprezado. E aí, cara, hoje eu penso, se foi a linha política, será que só tem o Brasão envolvido ou tem mais gente desse partido envolvido? Sim. Essa é a minha preocupação. O problema... gente atingida, né, pelas ações. Então, o problema é que isso não pode ficar apagado, é que por que a gente, depois de 6 anos, não tem, né, respostas básicas, né? A única coisa que nós temos hoje é a delação Do Lessa. Então, assim, é inegável que, de fato, a delação não é prova, é meio de prova, tudo isso. Mas, se nós estamos aqui falando isso, é porque não foi feito um trabalho de investigação Mínimo. decente. A ponto de chegar em resultados, né, razoáveis, resultados esperados. Agora, por que isso não aconteceu? Pela complexidade da ação do Lessa ou porque a DH estava comprometida, que é a tese da PF, dizendo que na figura do Rivaldo e do Giniton, eles como investigadores, eles trabalhavam não para investigar, né, mas para cobertar. Essa é a tese da PF. Quando o Pimentel cita esses 3 delegados, por isso que eu fiz a ressalva, né, que a responsabilidade era da civil, dá uma certa compreensão, dá um certo entendimento que a PF que conduziu para aquela linha. Não é bem isso, né? Mas, de fato, ele tem essa situação, esses 3 delegados que chegam no Ferreirinha e vai para a linha do Curicica. Eles né? levam essa informação para o próprio Rivaldo, tá? Eles levam no gabinete do Rivaldo. Rivaldo, surgiu uma testemunha aqui que pode elucidar tudo. Que era uma testemunha falsa, né? Que depois foi preso em função disso. E o Rivaldo determina ao Giniton que escute, né? E o Giniton vai escutar o Curicica, inclusive. Né? E paralelo a isso, começa uma motivação em Brasília. Chegamos ao autor, e começa uma motivação também na imprensa do Rio de Janeiro, em editoriais. Isso foi em 2018, né? E hoje a gente sabe que essa linha era totalmente frágil. O Igor, ontem eu contei pro meu amigo Glauber, né? Eu contei uma história da minha geração que eu gostaria de te contar. Vai. Em 93, eu era tenente da polícia e teve a chacina da Candelária. E um tenente, meu amigo da polícia, foi salvar os meninos que tinham sido baleados. No batalhão dele, eram 2 batalhões, 5º Batalhão, Praça da Harmonia, e o Batalhão de Trânsito. Policiais de um batalhão mataram os meninos. E ele participou da equipe do batalhão que foi resgatar os meninos. Tá. Esse colega meu chegou lá e ele não tinha um pedaço do dente. E ele foi acolher os meninos, né? Um dos meninos sobreviventes, daquela covardia que foi essa cena da Candelária, disse em juízo, olha, o assassino faltava um pedaço do dente. E esse meu amigo foi preso e ficou 1 década preso. Tá? Caralho. Única prova, reconhecimento de um menino baleado. Tá? E esse amigo meu ficou preso pra cacete. Ministério Público, Justiça, Corregedoria, Polícia Civil, imprensa, sociedade, preso demais. Assassino, perverso e tal. Não tinha nenhuma prova material. Não tinha um projétil, não tinha a arma dele, confronto balístico, não tinha uma imagem, não tinha porra nenhuma. Era um testemunho. Anos depois, um policial assassino aceitou Jesus. Foi para a Assembleia de Deus ou para a Universal, não lembro bem, e falou para o pastor, pastor, eu participei da chacina e tem uma pessoa presa lá no meu lugar. O que o senhor acha de eu me apresentar? Esse cara se apresentou, confessou a morte do menino e mostrou, olha, meu dente aqui, ó, eu não tenho um pedaço do dente. Puta que o pariu. Olha, pode ser um maluco. Não, ele tinha a arma guardada na parede da casa dele, ele colocou a arma dentro do tijolo, ele apresentou a arma, confronto balístico, prova material, testemunho, e tirou o corte da cadeia e colocou esse policial na cadeia. Eu tô contando isso, cara, eu sei que isso não é regra, isso pode ser uma exceção,
Mas acontecem erros grotescos na polícia do Rio de Janeiro. 10 Na polícia... anos, meu irmão. Grotesco. O cara puxou uma cadeia e depois... Isso foi em 93, né? Não depois- deveria, né, cara? cara- O cara tinha que ter outros elementos Sim, pra corroborar com o sim. dente, né? Não podia ser só o dente, mas aconteceu. E não podia só ser o reconhecimento também, né? Sim. Tem tanta gente hoje, tanta gente pobre no Brasil que está sendo presa hoje em função de reconhecimento, tantas injustiças cometidas, né? Então eu sempre peço uma cautela porque muita gente está falando, Pimentel, você está pedindo cautela porque é o Rivaldo. O pobre, cara, é cautela para todo mundo. É cautela na Lava Jato, é cautela para todo mundo. Assim, é cautela. Só a delação não dá. Tem que ter delação e mais alguma coisa. É o que diz a lei. Aham. Eu não estou inventando nada, viu, Igor? O problema é que o que diz a lei, né? O problema é que, assim, no Brasil as pessoas já não são presas, né, cara? Principalmente poderosos, principalmente os políticos, né? E aí, se a gente for usar casos desse como regra, cara, também é complicado. Não que o Globo esteja assumindo uma postura punitiva aqui, né, cara? Né? Tu quer encher, tu tá comprando a briga pra você. Tu é Pô, penal, senão tu eu vou quer ficar sem encher a emprego, tua né? casa. Compadre, pô, tu espalhou um negócio agora, hein, cara. Mas assim, o Pimentel tá sendo criticado por essa postura dele. Porque é o seguinte, ele vem a público claramente e diz, cara, eu conheço o Rivaldo é isso e isso, né? É um cara simples, um cara de professor de faculdade e tal. É meu amigo, eu conheço ele de anos. E aí, Se ficar provado que ele tá envolvido, mas- isso, é criminoso. mas porra, é tranquilo cadeia, pra ele, caralho. exatamente. Igor, ué. se tá provado, cara, É. ele é psicopata. Isso, porra. e Isso. tem que se ferrar muito pra Isso. não usar um palavrão aqui. E se ficar provado, não foi a primeira pessoa que eu confiei na polícia. E Porque que te decepcionou também. Porque eu tive, como eu te falei, Adriano foi meu aluno, cara. Adriano era um cara que tinha um coração gigante e virou pistoleiro. E como você disse, virou uma pessoa apaixonada por tortura, né? O Adriano que eu conheci era um jovem que morava no Rato Molhado, que passou no concurso da polícia, não era fortão, depois ficou fortão. Era uma pessoa viciada em adrenalina, entrava no Complexo do Alemão com o carro dele particular, dirigindo à noite, né? E depois se perdeu. E, cara, se perdeu e eu não tinha mágoa, eu tinha raiva, porque um cara bom pra cacete mudar de lado, porra, a gente fica puto, porra. Né? Não, e no Puto caso mesmo. do Rivaldo, o Pimentel já falou claramente que é isso, né? Vai se comprovar. Sobre o Adriano, eu não sei até que ponto vocês manjam isso aí. Mas a versão oficial é que ele foi morto em confronto, Na Bahia. né? Na Bahia. Existem provas lá, bom, a versão oficial, com armas que ele teria usado no confronto. Eu acho que não ele sei tinha o uma quê. PT-92 com ele, né, o Glauber? Tava não com uma lembro, Taurus, né? eu acho. Mas que é uma outra questão que eu sou muito criticado, porque É confuso também as esse pessoas são caso. apaixonadas por teoria de conspiração. O governador da Bahia era o Rui Costa, do PT. Quem matou o Adriano foi a Polícia Militar da Bahia, a Unidade de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia. Tá. Ao PT do Brasil, naquele momento, a melhor coisa do mundo seria o Adriano preso, algemado, fazendo uma delação sobre rachadinha para constranger o governo, tudo isso. Então, assim, não faz sentido para mim que o Adriano tenha sido executado. Tá. Mas muitas pessoas dizem, Entendi. Pimentel, você tá louco, o Adriano foi queima de arquivo, mataram ele mesmo, tal, papá. E eu já vi relatos, não vi o laudo cadavérico, mas vi relatos que ele tinha sinais de tortura e tal. Eu não sei porque o A governo... mulher dele fala que ele morreu torturado. Exatamente, e tal. exato. Mas eu não vejo, e eu não vejo razão para isso, sabe? Mas se alguém me explicar uma razão, eu mudo de opinião. Pimentel, o governo da Bahia queria ele assassinado porque não vejo. Né? Porque a esquerda criticava o Bolsonaro, né? A família Bolsonaro Pelas relações. pela medalha pro Adriano. Foi o Flávio que deu, não foi? Foi. Que deu uma medalha honrosa lá pra ele. E Então, também- quando e ele também morre o na fato, o fato da mãe do Adriano e da ex-mulher trabalhar no no gabinete. do Flávio. Né? Então, assim, quando ele uma queima de arquivo no estado que é governo do PT, realmente dá uma bugada, né? Dá uma bugada? Dá uma bugada. Assim. Agora, fato que o Adriano tinha muito para falar vivo, né? Da mesma forma, o Macaré também tinha muito sobre pra vários falar. assuntos, hein? Sobre vários crimes, porque ele era o líder do escritório do crime, né? Sim. Então, assim, nós estamos falando do Lessa. O que colocou ele nessa posição de líder? Experiência, tempo, idade, atitude, né? Tudo. Ele Ele também... era mais brabo que o Lessa? Ele era mais 01 que o Lessa? Segundo, segundo um jornalista que fez um livro sobre o Adriano, em algum momento
segundo Sérgio Ramalho, né? Em algum momento, Lessa e Adriano operavam juntos em pistolagens, né? Mas eu não sei, porque os dois tinham personalidade muito forte. Eu vou te falar. não sei quem é liderado. Eu vou te falar uma coisa que pra mim faz sentido. Tu não viu o documentário lá dos bicheiros? O Adriano aparece? Cara, o Adriano aparece, sim. Então, a ligação do Adriano, o Adriano trabalhava pros caras. Sim. O Adriano, o laço do Adriano dentro das coisas do Rio de Janeiro é bem forte. A Ele ponto- queria ser bicheiro, né? Isso. Sim. Pô. Então, pô, ele não tem aí um perfil para ser o líder ali do escritório do crime. Com os laços que ele tinha, com a experiência, com a oportunidade que ele teve ali Com as junto, ligações Sim. que ele com as tinha. ligações na E até pela contravenção. idade dele, porque os outros eram mais novos que ele também, sabe? Até pela idade, né? Então, Mas assim, ele vai pra Bahia, ele tá fugindo na Bahia, né? Tava fugindo. Tá Um ano lá, escondido. foragido. Exatamente. Inclusive, Então, tem assim- uma história interessante sobre que eu vi lá na série, sobre esse tempo dele foragido. Que é o seguinte, é a esposa dele relatando uma vez que eles fumaram um baseado e ele falou o seguinte, cara, uma das coisas que eu mais me arrependo é de ter dado um monte de tapa na cara de maconheiro, porque essa brisa é boa pra caralho. Agora, E depois tem um vídeo que ela tá gravando eles dois muito chapadão, mano. Eu fiquei, caralho, que Agora, coisa, olha mais isso. uma decepção agora pra mim. O cara ainda virou maconheiro. Caveira maconheiro, é isso mesmo? É o único do mundo, meu irmão. Não tem outro, cara. Ele não era mais caveira, ele era um outro tipo de caveira, né? Eu não quero causar polêmica, não, mas será que é o único mesmo? Com certeza sim, meu irmão. Pelo amor de Deus. Porra. Eu não Jamais sei, isso vai cara. acontecer, porra, novamente. Porra, no Brasil inteiro, do que tem de caveira, muita gente pra não ter um maconheiro, não acha, não? Porque Igor? caveira Tem é uma- maconheiro em tudo. Tem juiz maconheiro, Eu acho tem que maconheiro tem. em todo canto. Jogador de também. futebol maconheiro não tem caveira. Não, porque essa porra é letárgica, me disseram uma vez. Então o cara fica doidão. te Não tem disseram. nada a ver com caveira essa porra, pelo amor de Deus. Tem a ver? Tá mais pro lado de cheirar um pó mesmo, entendeu? Também, né? Também. Até porque tu falou do elemento coragem, né? Dizem que os caras, né? Fica corajoso. Exatamente. Não, Fica bravo. mas uma vez, uma operação do BOP, eu acho que foi no Complexo do Alemão. A nossa equipe avançou e anos depois nós fomos levar um bandido do complexo em juízo. E o bandido, para dar aquela puxada de saco, né? Pô, aquela operação dia tal, vocês tinham cheirado um pó, né? Meu irmão, a gente dava e vocês não pararam. E a gente tá tomando cu, Aí que é pão, foda, cacete, rapaz. Era um bandido famosão desse que falou. Os bandidos jogavam papo, conversa fora com a gente, né? Já não tinha na viatura preso, Já algemado. perdeu e tudo mais. Já não tinha mais relação de ódio, né, cara? Já não tinha essa porra de ódio mais, já tinha Cara, passado. assim, essa questão da coragem, é fato, cara, que esses caras, né, pra ir pra essa vida são os mais corajosos, né, cara?